Olá, bem-vindo à Força do Agro, o melhor programa de agronegócio. Informação com credibilidade e conhecimento sobre o setor que mais cresce é aqui. E sexta-feira é dia de bem-estar e saúde, o assunto é mel e própolis. Valderson de Souza, nosso parceiro das sextas-feiras. É um prazer sempre recebê-lo. É sempre uma alegria estar aqui. Ainda mais quando a gente pode conversar de uma coisa tão legal, que são as abelhas e tudo aquilo que elas trazem para a gente de bom. Então, olha, vem para cá. Doutor Augusto Godinho, cardiologista, também nosso querido parceiro, que está sempre por aqui nos trazendo conhecimento e informação para a saúde. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite. Aqui vou dividir as honras aqui com a nossa enciclopédia, o professor Valderson. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Rico em antioxidantes, protege contra as células do envelhecimento precoce, regula níveis de triglicerídeos e colesterol. O mel tem propriedades nutritivas e terapêuticas que trazem vários benefícios para a saúde. Doutor, ele é elaborado com o néctar das plantas. O mel ele diminui o risco e acúmulo de gordura nas artérias e de doenças cardíacas? É verdade, Joyce. Aí ele tem uma propriedade, eles têm muito antioxidante, que são os flavonoides, e com isso combate os radicais livres de modo geral, né? E com relação à gordura, existem trabalhos, inclusive, que mostram que a diminuição do LDL, que é o colesterol chamado ruim, em 5%, mais ou menos, e o aumento do HDL, que é o colesterol bom, em 3% a 4%. Então, realmente acaba melhorando, inclusive, o fluxo sanguíneo das artérias e reduz consideravelmente o risco cardíaco. E olha só como a natureza é maravilhosa, né? Tudo é perfeito, né, Valderson? O mel ele é feito durante o verão, ele dá às abelhas energia para vibrar o corpo e aquecer a rainha com média no inverno. É isso daí. E a coisa mais incrível é que elas trabalham durante o dia, elas necessitam da luz do sol. Por isso que a maioria das abelhas sempre foi considerada uma portadora de abundância, de fertilidade, de alegria, sabedoria, porque o mel podia ser aproveitado em muitas coisas. Existe documentação, inclusive inscrições no Egito, que datam de 9.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque os egípcios foram aqueles primeiros que criaram a chamada apicultura, que eles observavam. As abelhas produzem o mel no verão, o Egito é um país bastante quente, bastante ensolarado, e serviam e percebiam que nos dias mais frios, as abelhinhas ficavam todas dentro da colmeia para aquecer e proteger a rainha. Que interessante, né? Doutor, e o mel combate infecções causadas por fungos, vírus, bactérias? Sim, Joyce. Ele tem uma ação antimicrobiana importante e antifúngica também. Então, a própolis é muito utilizada para combate de infecções, principalmente de vias aéreas, de garganta, nariz, garganta, ou seja, vias aéreas superiores, exatamente por essa ação. Além da ação antifúngica também, que combate a questão de fungos e micoses, principalmente em unha, inclusive também foi feito um trabalho que mostrou o combate à Candida albicans nas mulheres, para você ver a importância da ação da mel de própolis aí. O Valderson diz que 2 colheres de sopa de mel sustentam o voo de uma abelha ao redor do mundo. Eu acho que sim, Joyce, porque se você pensar que as abelhas, durante um ano, elas produzem 5 gramas de mel, porque, em média, elas precisam visitar 40.000 flores por dia. E para produzir 1 quilo de mel, precisam visitar 40 milhões de flores. Então, é uma coisa muito interessante, porque é um produto tão sofisticado que a gente pode pensar, é o único inseto que produz algo que é extremamente benéfico aos seres humanos. Por isso que em todos os países, em todas as culturas, o mel e o própolis e a geleia real e mesmo a cera de abelha sempre tiveram 1000 utilidades e todas elas extremamente benéficas à espécie humana. Doutor, pelo que o senhor falou aqui, por isso que a gente recorre sempre ao mel, né, quando está com dor de garganta, tosse. Isso, exatamente. Até porque também
o mel tem uma ação sedativa da tosse, né? Então, além da ação antimicrobiana, quer dizer, combate as bactérias que ficam alojadas aqui no trato respiratório superior, existe a ação sedativa da tosse também. Então, é demais utilizado. A gente compra aquelas garrafinhas, às vezes, de mel de própolis, aí, que tem vários aromas, né? Sabores, né? Romã, menta, etc. Na minha casa não falta, desde muitos anos atrás, e eu acabo recomendando também para os pacientes, porque é muito interessante a ação, ajuda bastante. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre o própolis, Walderson. Mel como moeda de troca no século XI. Na Alemanha, ele era tão valorizado pela capacidade de adoçar cerveja que os senhores feudais alemães exigiam, né, que seus camponeses fizessem pagamento com cera de abelha. Pois é, porque a cera servia principalmente para você fazer as velas, que era o quê? A iluminação possível para a noite, que todas as pessoas precisavam. Não dava para você ficar fazendo fogueira dentro de casa. Então, com a cera de abelha, você fazia velas. E essas velas eram utilizadas principalmente nos rituais religiosos, enfim, e das casas das pessoas. E agora, a coisa mais interessante, Joyce, porque o açúcar de cana-de-açúcar só foi aparecer na Europa depois da descoberta da América. Então, por que eles precisavam do mel? Para tudo, né? Porque o mel servia como adoçante, ingrediente de bolo, de pães e mesmo algumas frutas que não eram tão doces assim, mas você colocava um pouquinho de mel em cima e era uma delícia. Isso é feito até hoje na Europa. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria.
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e também nos acompanhe aqui no YouTube, no canal A Força do Agro. Faça lá a sua inscrição, acione o sininho para receber notificações, compartilhe essa live para aumentarmos o nosso alcance. Doutor, o Walderson falava aqui que até a descoberta da cana-de-açúcar, o mel era usado como adoçante. A gente não tem muito esse hábito, mas ele pode substituir o açúcar, né? Sim, sem dúvida, pode substituir o açúcar e comparativamente, ele tem menos caloria do que o açúcar refinado. Então, obviamente, não é tudo dosado, sem exagero, mas ele pode sim substituir o açúcar refinado, como o Anderson já falou, isso já vem lá de trás, há muitos anos, né? E é saudável, né? Bem mais saudável. Sem dúvida. E ele não tem prazo de validade, né, Walderson? Não, porque você pode, inclusive, quando vem a época de frio, o que acontece? O mel cristaliza. E não é que por causa que ele está cristalizado, que significa que você tenha que jogar fora. Não, é só depois você colocar no famoso banho-maria, que é um pouco de água, você esquenta aquilo e põe o pote ali dentro, ele se fluidifica de novo e serve para muitas coisas. Então, porque o mel sempre foi muito precioso, né? Apesar de ter muita abelha, onde tem planta, tem abelha. Então, o único lugar que a gente pode dizer que não tem abelha é na Antártida, porque está coberto de gelo. Mas onde tem planta, tem abelha. E as plantas necessitam das abelhas para a polinização e as abelhas necessitam das plantas para produzir o mel, para montar sua colmeia, para fazer geleia real, para dar comidinha para a rainha e, enfim, para fazer aqueles hexágonos tão bonitos, né? Que são uma marca registrada no mundo inteiro. Doutor, o mel é gostoso, é saboroso, traz um monte de benefícios para a saúde, mas é bom consumir com moderação. Apesar de ele ter menos calorias que o açúcar, ele ainda é um pouco calórico, né? Então tem que saber a quantidade que pode consumir. É verdade, Joyce. Só para você ter uma ideia, uma colher de sopa de 15 gramas tem mais ou menos 218 quilocalorias. Então, ele é bem calórico, né? Então, claro que é muito importante o mel, inclusive para a parte energética do organismo, mas a gente tem que levar em consideração de ver a pessoa como um todo. Então, além da alimentação, a parte de atividades físicas também é muito importante. Então, tudo que é dosado e bem equilibrado faz bem à saúde, sem dúvida. É só trocar o açúcar, por exemplo, pode adoçar o café com açúcar, onde a gente costuma consumir o açúcar durante o dia, trocar pelo mel. Sim, olha, eu nunca experimentei o café com mel. Aliás, os apreciadores do café falam que o café não tem que ter nenhum tipo de adoçante, né? Eu sou desses. Mas deve ser gostoso, eu vou até experimentar, eu não tive essa curiosidade ainda. Quem não fica sem açúcar, experimenta o mel. O Walderson disse que a abelha gigante do Himalaia, ela produz um melado alucinógeno. Deve ser, Joyce, porque, olha, nós temos mais de 25 mil espécies de abelhas no planeta. E é curioso, uma coisa até interessante, das Américas e da Oceania, elas não têm ferrão e produzem um mel muito saboroso aqui. No Brasil, enfim, a gente tem mel de muita qualidade. Agora, essa de lá do Himalaia, ela é um pouco maior, porque para resistir àquelas alturas e tal, e ela produz, não é bem, eu acredito que não seja o melado direto, eles devem colocar algum preparado, algo que produz visões tal. Agora, o mel sempre teve o hidromel, né, que era uma bebida apreciadíssima na Idade Média e nos tempos antigos, na Roma Antiga, que é o mel fermentado junto com a água
e que dá um barato bem forte mesmo. Então, o mel tem que ser consumido também com certo cuidado, porque além de engordar, pode te deixar birutinha. E nós já falamos aqui, doutor, que o mel ele dá energia para as abelhas. Se ele dá energia para as abelhas, e a natureza é tão perfeita, tão maravilhosa, por isso que ele aumenta também as defesas do nosso corpo. Sim, sem dúvida. Ele tem uma ação de defesa na parte imunológica muito grande, até pelas propriedades dele e também pelos eletrólitos que ele carrega junto com ele. Então, você tem a própria vitamina C, você tem magnésio, você tem fósforo, você tem cálcio, né? Então, como um todo, ele atua como imunomodulador. Então, acaba aumentando a resistência do organismo aos processos infecciosos. É muito interessante ver a ação em vários tipos de infecção. Infecção de vias aéreas, nós falamos aqui de estomatite, de afta, diminui afta, até o combate ao próprio herpes, o herpes simples. Interessante que o mel ele faz mais ação, uma ação mais rápida até que o aciclovir, que é o medicamento indicado, o antiviral indicado para herpes simples. Então, a gente tem visto que o herpes simples, tanto labial como genital, a própolis ela tem uma ação mais efetiva ou mais rápida do que o próprio aciclovir. Então, como nós estamos falando aqui, tanto o mel quanto o própolis são produzidos pelas abelhas. O mel serve para que elas tenham como se alimentar no inverno, como já falamos aqui no início. Elas ingerem o néctar das flores, modificam esse néctar dentro do organismo e expelem o mel no espaço correto da colmeia. Já o própolis, ou a própolis também, como pode ser chamada, é coletada pelas abelhas das plantas. É uma substância resinada que é combinada com a saliva do inseto e acumulada para fins de proteção da colmeia. Mel e própolis, e essa combinação é ainda melhor se for os dois, né? Sem dúvida, sem dúvida. E olha que a natureza, né, como é. E você falou das abelhas, olha que rico, né, que é o universo, né, que são essas coisas, a gente... Por isso que as abelhas estão aí, consideradas como sagradas do mundo inteiro, né? Os egípcios falavam uma coisa muito interessante, doutor, que as abelhas nasceram das lágrimas de Ra, era o sol. Então, as abelhas eram importantíssimas para eles. E tem uma lenda na África, muito bonita, que fala que uma abelha carregava um louva-a-Deus para atravessar um rio. Aí ela ficou muito cansada, porque a abelha carregar o louva-a-Deus é um grilo de um tamanho considerável. Aí o que ela fez? Ela depositou uma semente, uma gota de mel nesse louva-a-Deus e ela morreu. E esse louva-a-Deus, quando chega na outra margem do rio, dessa gota de mel se transforma no ser humano. Então é muito interessante, porque eles dizem que o mel está diretamente ligado com a geração da vida humana. Olha que loucura. E você falou de fertilidade, está ligado à fertilidade também, né? Quanto mais a gente fala aqui, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Ô, Valdir, as civilizações antigas também usavam o própolis na medicina. Os gregos para tratar abscessos, até lá numa época de Aristóteles. Os assírios usavam o produto no tratamento de feridas para combater infecções. Egípcios para embalsamar as múmias. E tudo, o doutor falou que tem todos esses benefícios, já colocou aqui, né? Porque eu acredito que a própolis também ela deve ter um componente meio... O doutor disse fungicida, né? Evita que aquilo crie bolor, enfim, que apodreça. Então era um produto muito interessante. Agora, gente, se nós formos pensar, a gente usa o quê? Baba de abelha. É baba de abelha, que é daquele produto que tem um cheiro fortíssimo e que a gente sabe que faz um bem danado. Você já teve gripe seguramente na sua vida, um resfriado, e você sabe muito bem que ou você pinga umas gotinhas de própolis ali, 2, 3 dias depois você está inteiraço. Então, a gente sabe que o negócio funciona mesmo. É verdade. O que o mel tem de doce, o própolis tem de amargo, né? Exato. Com certeza, mas é um amargo saudável, né? Vamos dizer assim. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Qual que é um grande problema que às vezes você tem que se deparar? É a questão de alergia, né? Porque tem muitas pessoas que têm alergia à abelha. Então, e alergia ao mel.
Então, não é assim, qualquer pessoa ou qualquer tratamento que você pode usar a própolis. O que se faz hoje? Se faz um teste de sensibilização. Você pinga 20 gotinhas do extrato na pele, né, e observa durante 20 a 30 minutos. Se não houver nenhuma reação alérgica, que você vê vermelhidão, irritação, etc., aí a pessoa não tem alergia, então pode usufruir da própolis. Olha, um teste bem simples. Então, quem é alérgico à abelha, também é alérgico ao mel, própolis, à geleia real? Sim, é por isso que é importante fazer o teste, né? Até porque a própolis ela tem diversas formas de apresentação, né? Tem extrato, esse extrato ele pode ser feito com meio aquoso ou meio alcoólico, você tem cremes dermatológicos, você tem spray, enfim, de várias apresentações e por isso que é usado de várias maneiras. Então, a maneira para você, pelo menos, fazer um diagnóstico... E esse é engraçado, Joyce, que esse teste é um teste parecido que a gente faz no pronto-socorro com penicilina. Antigamente se fazia com a bezetacil, a famosa bezetacil, você aplicava um pouquinho de bezetacil no tecido subcutâneo e aguardava lá uns 20 minutos. Se o organismo não reagiu, então não é alérgico à penicilina, você pode aplicar, né? Com o própolis é a mesma coisa, porque tem pessoas que têm sensibilidade à abelha e ao mel propriamente dito. Então, é bom fazer o teste antes de fazer esse tipo de tratamento. Não tem nada a ver, mas uma coisa leva a outra. Penicilina não existe mais, mas a bezetacil é a base de penicilina? Sim, é penicilina benzatina. E dói, viu, Morse? Dói, isso eu sei que dói. Quando eu tive que tomei uma vez só na vida, eu trabalhava na Santa Casa como médico lá, e eu pedi para auxiliar de enfermagem me aplicar com um anestésico junto. Na hora não doeu, mas depois... Mas também é aquela dor como o amargor do própolis. Sim. Você toma, você já dá uma levantada. Já dá uma levantada, é verdade. O mel e o própolis também tem muita vitamina C, ferro, que são super importantes para a gente, né? Sim, e interessante, Joyce, tem também potássio. 18 miligramas de potássio, uma colher de 15 gramas. O que faz o potássio? Olha que coisa interessante. Ele no organismo, na parte renal, ele faz com que haja a excreção de sódio para a urina. O sódio retém água e aumenta a pressão. Por isso que se fala também que a própolis pode ajudar no controle da hipertensão. Por causa dessa reação, você elimina sódio, retém o potássio que a própolis traz e, com isso, um dos efeitos é ajudar também no combate à hipertensão. Que informação excelente, doutor, porque pelo menos é muito menos efeito colateral, né? Que dúvida. Qualquer outro medicamento acaba tendo. Sem dúvida. Sabendo, claro que existem casos que sozinho isso você não resolve, mas só de você saber que a ingestão da própolis, ela pode ajudar na redução da pressão arterial, puxa vida, já é muito bom. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado
um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Os benefícios do própolis são cientificamente comprovados, rico em flavonoides, fenólicos, consegue mobilizar as bactérias, por isso que faz todos esses benefícios, né? Ô doutor, o indicado é tomar o própolis com um pouco de água, colocar umas gotas de própolis e tomar com um pouco de água. Isso, você pode colocar, o que se preconiza, Joyce, é de 20 a 30 gotas por dia para o adulto, né? Para a criança, tem um detalhe que eu preciso falar. Primeiro, criança até 1 ano não pode. Por quê? Porque a própolis ela pode estar, entre aspas, contaminada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria pode causar botulismo, que é uma doença que ataca a parte de sistema nervoso, de inervação. Então, não é recomendado para as crianças abaixo de 1 ano. Nas crianças acima de 1 ano que não tenham nenhum tipo de alergia, você pode dar de 5 a 10 gotinhas, né? E já para o adulto, de 20 a 30 gotas, mais ou menos, por dia. Por dia. É importante saber que é por cada dia. vez a gente vai tomar um vidrinho, não dá. É importante saber isso. E também é ótimo para cosmético, né? Para o cabelo, para a pele, aquelas máscaras de mel tão gostosas. Você passar mel tem várias utilidades, né, Joyce? Quando você está numa relação muito agradável, muito gostosa, para adoçar os bons momentos. Não é à toa que em todas as culturas, quando você deseja que a pessoa tenha felicidade, que ela tenha prazer, você dá um pouquinho de mel. Isso pode ser substituído também por uma joia, por uma bijuteria de uma abelha. Na época de meus pais, isso era muito comum. Às vezes o namorado dar para a namorada uma abelhinha de ouro, que era um pingente ou um brinco, alguma coisa, naquele sentido de que você adoça a minha vida, você é o mel da minha vida. Hoje em dia, não sei se essa juventude é mais romântica, mas fica aí um recado, olha, você pode ganhar alguém dando uma abelhinha para ela. Exatamente, às vezes as pessoas até fazem isso e nem sabem o porquê, né? Doutor, ajuda também até a prevenir o câncer. É uma ação muito interessante porque ele tem uma ação imunomodulador, então ele diminui a reprodução das células cancerígenas e aumenta a produção das células saudáveis. Então, principalmente isso foi notado no câncer de próstata, no câncer de colo e no câncer de mama. Então, olha que coisa interessante também, que é essa ação da parte imunológica do que a própolis nos permite experimentar.
As abelhas são sábias, né? Muito sábias. A gente viu que elas até privilegiam os dois gêneros da humanidade. Então, homens e mulheres podem ter benefícios saudáveis, não é só para passar na pele ou para adoçar a boca ou para momentos íntimos. O mel também serve para você ter uma qualidade de vida melhor. E aí você vai usando, né? Própolis, o mel. Hoje em dia é muito raro ter vela de cera de abelha, mas às vezes é até legal. Porque se você tem em casa uma vela de cera de abelha, você pode tornar sua oração muito mais forte, muito mais intensa, a tal ponto que para os muçulmanos, no Corão, o Corão é dividido em capítulos. O 16º capítulo, An-Nahl, ele é chamado de a abelha. E lá, o arcanjo que ditou o Corão para o profeta Maomé já diz: observem as abelhas, porque dali você vai tirar muitos ensinamentos, não só para você ser próspero, mas para você ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Está lá no livro sagrado dos muçulmanos, a abelha, 16ª surata. Tudo faz sentido, tudo está interligado, tudo é natureza, tudo é agro. Ficou alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Dr. Augusto, para o Valderson? Grave seu vídeo com a pergunta. Você vai gravar com o celular na horizontal, fazer a pergunta, dizer o nome e a cidade de onde nos acompanha. E o WhatsApp para você enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Dr. Augusto, sempre um prazer recebê-lo. Volte sempre. Olha, Joyce, para mim é um prazer. Cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. Aprendo com o nosso... Essa enciclopédia aqui que está ao meu lado, nossa, é um aprendizado com você que tem uma capacidade incrível, uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Eu fico muito agradecido pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. E aprender faz parte do nosso dia a dia, né, Valderson? A gente, enquanto estiver aprendendo, a gente está vivendo. E por isso que a gente olha tanto para a natureza, por isso que a gente olha para o agro, porque o agro não é só negócio, o agro é sabedoria, o agro é qualidade de vida, e aí você vai ter uma vida muito mais legal. E nós estamos aqui por você. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Um excelente final de semana.